Saudações, amigos do canal Agartha. Estamos retornando a um assunto muito importante de toda a espiritualidade, que é a cura espiritual. Porque não diz respeito somente a enfermidades como acidentes de percurso, mas também como parte do próprio caminho espiritual, seja buscando curar outras pessoas ou, sobretudo, a nós mesmos. E desde já, devemos dizer que este conhecimento e prática serão realmente muito importantes na nova era, em função da natureza das iniciações em vista, assim como do próprio quadro de provações a que a humanidade será colocada, então, por conta da transição planetária. A cura espiritual é tema que tardamos muito a divulgar, por estarmos reunindo, através dos anos, experiências e informações profundas e consistentes a respeito. Se trata de algo que desenvolvemos inicialmente por simples necessidade, trazendo sempre resultados positivos, tal como nas dietas e terapias naturais que também sempre praticamos na vida privada. Podemos observar então que os preceitos aqui desenvolvidos também correspondem aos princípios herméticos relacionados no livro do Kybalion, oportunizando então esta bela associação. O Kybalion é uma obra popular que busca reunir os grandes princípios do esoterismo em fórmulas mais ou menos conhecidas. Nesta apresentação comentaremos a todos, de forma aplicada e elevada. Os seus 7 princípios são mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Provavelmente, essa simples sequência já teria um significado iniciático ou esotérico, ainda que tais princípios compareçam nesta oportunidade apenas para ilustrar os nossos próprios tópicos de cura. O nosso sistema de cura espiritual seria finalmente codificado a partir dos cursos de Reiki que realizamos, quando percebemos que as experiências que acumulávamos e o conjunto de conhecimentos que desenvolvíamos poderiam ser perfeitamente agrupados num sistema semelhante e, eventualmente, ainda mais completo e tradicional, representando, ao fim e ao cabo, o verdadeiro resgate das grandes técnicas de curas tradicionais. O resultado foi, então, o método Farohar, nome do globo alado do Egito ou da Pérsia, e que é uma variante do caduceu, o símbolo antigo da medicina e do conhecimento na Grécia. Acontece que este formoso símbolo retrata com perfeição a natureza e a conexão das principais energias humanas, conectando devidamente os sistemas de cura e de iniciação, tal como praticados na Antiguidade e até na Palestina de Jesus, razão pela qual chamamos o livro que escrevemos a respeito de cura crística. Aquilo que vamos apresentar aqui representa uma essência das práticas e ideias até então publicadas em livros, blogs ou vídeos, todavia com alguma inovação também. Deixaremos os links deste material todo nos créditos deste podcast. Seguimos depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Os princípios de cura espiritual que vamos apresentar não são os únicos que existem, mas se encontram seguramente entre os mais significativos, como pode sugerir a sua conexão com os grandes princípios do livro do Kybalion. E os preceitos aqui apresentados serão, pois, o grupo, a transmissão, a autoaplicação, a concentração, a tríade, a espiral e o ritmo. Vamos então prontamente a eles, começando com os preceitos éticos e mais externos e concluindo daí com aqueles aspectos técnicos e mais subjetivos, constituindo tudo uma série de chaves mais ou menos originais e secretas. Primeiro princípio, o grupo. A primeira grande regra de cura espiritual que aprendemos com os próprios mestres foi a da cura coletiva ou da mesa de cura, onde o paciente é colocado no centro de uma roda de curadores. Independente do poder e da capacidade de cada terapeuta, os fatos são que a energia espiritual é muito sutil, e todo recurso que puder reforçá-la deve ser bem-vindo. Todo o trabalho grupal é mais abençoado e mais eficiente quando realizado em prol de um bem maior. Felizmente, cada vez mais centros vêm adotando esta metodologia, com resultados muito positivos. Na verdade, existem vários grupos encarnados que atuam há bastante tempo como coletivos de cura. Elegemos para simbolizar este processo, dentro das regras do Kybalion, o princípio de gênero num sentido metafórico e espiritual,
como ao falar da Igreja como corpo ou até mãe do Cristo, numa espécie de hierogamia simbólica, portanto. Para isso, devemos imaginar o conjunto da roda de cura e do paciente como um grande circunponto, que é um símbolo solar tradicional, onde o ponto central é o princípio masculino, à maneira de um vórtice que concentra em si as correntes de energias emanadas pelo grupo circundante, e o círculo da periferia representa o princípio feminino magnetizante. O grupo assume aqui o papel doador, como útero ou manjedoura de cura e renascimento para a luz, e assim ele realiza o seu trabalho, trazendo das trevas para a luz o seu rebento sagrado. É evidente então que, após a formação do vórtice central, o retorno ou a irradiação da energia é assegurada, de modo que todos se beneficiam. A imagem de tudo isto é bem semelhante, pois, à de um chakra, com suas pétalas e o seu núcleo central. Naturalmente, esses procedimentos criadores não necessitam ser realizados apenas no contexto da cura, podendo ser empregados também na meditação grupal. Segundo princípio, a transmissão. Aqui já temos um princípio bem conhecido, mas que nunca é demais enfatizar. Somos canais para energias maiores. Cabe orar e invocar os guardiães, e então atuar com espírito de serviço. Idealmente, o trabalho é realizado de forma regular num local consagrado como um templo. Trata-se aqui do tradicional princípio de correspondência, mencionado no livro do Kybalion, conectando o superior ao inferior, através do próprio espírito de serviço e de métodos de invocação e evocação, envolvendo da mesma forma, em função disso, o mecanismo de causa e efeito, que é outro grande princípio do Kybalion. Terceiro princípio, a autoaplicação. Outro princípio conhecido, mas raramente valorizado como cabe, é a importância da prática da autoaplicação. Na realidade, aquilo que realmente importa aqui é a prática da autocura, quando pode acontecer não apenas curas, mas também processos de autotransformação. Tal coisa é recorrente nos caminhos da iniciação e da própria iluminação, quando o esforço criativo desperta as forças latentes da pessoa, donde a ideia célebre e tradicional da doença como caminho. É como sugere e atestam a ressurreição de Jesus e de Osíris, onde a deusa mãe Ísis faz o papel da grande curadora. Não casualmente, a grande senhora da magia adota comumente a forma do globo alado serpentino, tal como os deuses ou grandes iniciados que também são assim representados, como o Ahura Mazda persa. Eis que as profundas forças femininas costumam dar uma contribuição importante nos momentos mais críticos da vida dos grandes iniciados. Tais energias se assemelham daí à da cura grupal, no acolhimento amoroso do paciente. Na verdade, a pessoa que realiza a própria autocura também se desdobra em si mesma, focalizando ou não pontos de cura. Quarto princípio, a concentração. O quarto princípio de transição pode até parecer algo óbvio. A concentração representa o fortalecimento das nossas capacidades de cura. É a base de toda forma de espiritualidade ativa, ou de magia mesmo, tal como da própria meditação, por exemplo, na técnica Samyama de Patanjali. Na prática, não vemos diferença entre a meditação e o trabalho de cura. Ambos resultam criativos e transformadores. Vários recursos podem ser então arrolados para fortalecer a concentração, tais como ambientes convidativos e acumulação de energias, que pode ser feita pelo próprio cuidado da saúde e a retenção das energias naturais, dentro do preceito de transformação da alquimia, além do próprio trabalho grupal acima já tratado. Este preceito trabalha então diretamente com o princípio de causa e efeito do Kybalion, através da semeadura da energia pessoal, a ser empregada daí com efeito transformador no processo da cura espiritual. Na verdade, através disso também se captam as energias sutis, que descem na forma de bênçãos sobre os trabalhos a serem realizados. Quinto princípio, a tríade. Este quinto princípio, abrindo a série interna, é especial também por ser tríplice, e um dos mais importantes e originais desta relação. Trata-se do envolvimento completo da tríade superior nos trabalhos de cura, tal como no de meditação, é claro. Estamos falando do emprego qualificado da luz, do som e do amor,
preferencialmente de forma unificada. Já na primeira regra sobre o treinamento do curador, na obra A Cura Esotérica de Alice Bailey, prescreve-se que o curador deve tratar de vincular sua alma, coração, cérebro e mãos. Deixaremos nos créditos deste podcast o link para estas importantes regras. O emprego da luz na cura espiritual é razoavelmente conhecido. A luz está relacionada especialmente ao chakra frontal, de modo que podemos evocar o princípio do mentalismo do Kybalion, segundo o qual tudo o que se imagina acontece, e tudo o que acontece foi um dia imaginado. Quanto ao amor, outro preceito bem conhecido no trabalho da cura espiritual, enquanto manifestação do chakra cardíaco, podemos relacionar ao princípio de polaridade do Kybalion, uma vez que o maior efeito do amor é manifestar o magnetismo que relaciona os contrários. Neste caso, servirá também para reunir e ainda requalificar o som e a luz. E quanto ao terceiro elemento, já menos conhecido ou empregado no trabalho da cura, não obstante resultar deveras importante também, trata-se do uso do som, relacionado ao chakra da garganta, e que representa um princípio potencializador quase imensurável das energias da cura. Através disso, também se alcança a efetuar com sucesso a irradiação de energias que Bailey prescreve, todavia, de forma ainda um tanto subjetiva. Naturalmente, também estamos propondo algo mais técnico do que simples orações, invocações e recitações. Falamos do som, isto sim, enquanto frequência ou energia, naquilo que corresponderia, então, ao princípio de vibração do Kybalion. Tudo é vibração em essência, e vibrando podemos atuar sobre a natureza das coisas. Neste caso, basta empregar simplesmente o OM ou o A1, que é um som universal com vocação iniciática e, portanto, também terapêutica. O praticante terá liberdade para realizar os seus experimentos com todas as ricas variáveis que tais combinações permitem. Sexto princípio, a espiral. A forma espiral representa uma fórmula de grande integridade e eficácia criadora. Está presente em todo o universo, nas constelações e nos sistemas solares, tal como nos chakras, nos processos de iniciação e, é claro, nos de cura também. Os exercícios de cura devem seguir idealmente a forma espiralada, de movimento e circularidade, nos seus ritos e, sobretudo, nas suas mentalizações, a fim de seguir no sentido das energias e da criação das coisas. A lógica é que esta forma denota uma concentração progressiva de energias, de potencial transformador. Em termos geométricos, temos também a forma do cone para expressar este princípio. A própria complexidade deste símbolo e a grande síntese que representa dificulta relacioná-lo a algum princípio mais específico. Não obstante, pelo poder que resulta e pela sabedoria que envolve, devemos associá-lo também ao processo universal de causa e efeito do livro de Kybalion. Sétimo princípio, o ritmo. Eis que esse último preceito corresponde objetivamente a um princípio hermético do Kybalion. O ritmo emprega a dialética para promover a continuidade e, daí, a própria evolução das coisas. Não podemos imaginar uma existência infinita e tampouco um curso infinito fora do ritmo ondular do universo. O dia e a noite correspondem às necessidades humanas de vigília e repouso, tal como as estações possibilitam que a natureza também se recolha perante os desafios do clima, assegurando ademais o repouso dos solos. Na ciência da alquimia, este princípio está formulado pela expressão solve et coagula, comumente representado pela serpente Ouroboros. Na prática da cura, se trata, pois, de compor um certo pulsar, semelhante a ondas de emanações de energias, que também podem ir num crescendo natural. E com isto chegamos ao final de nossa apresentação. Reunindo os elementos aqui demonstrados, é possível organizar uma poderosa força de cura espiritual. Naturalmente, ao conteúdo apresentado, existem vários outros princípios auxiliares, e que, passo a passo, podem ser agregados para compor uma rica ciência espiritual de cura, tais como os autênticos símbolos associados às energias da cura e da iniciação. Temos certeza que essas ciências terão grande desenvolvimento nos próximos tempos da humanidade. A necessidade traz a oportunidade, e seja pela espiritualidade ou pelas próprias urgências raciais,
Métodos assim trarão as grandes respostas que a humanidade necessitará. Como vimos, as práticas de cura espiritual possuem proximidade com as técnicas da meditação. Chega um momento que as coisas simplesmente se fundem, por simples necessidade de evolução e também de sobrevivência. O grande Ouroboros do tempo acontece quando os opostos finalmente se encontram. Esta é, enfim, a sina da Fênix, simbolizando a grande iniciação da nova humanidade em evolução. Que cada um possa acolher então no seu coração estes ensinamentos como uma mensagem de esperança, seja para o seu dia a dia como para a sua própria evolução. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.